Salut! Eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês. Eu estou aqui hoje para atender um pedido do canal, que é falar sobre o acento circunflexo nas palavras em francês. L'accent circonflexe. O acento circunflexo em francês vocês vão encontrar sobre as vogais A, E, I, O, U. Só que não existe uma regra específica, porque o que ele indica? Quando você tem duas palavras que são pronunciadas da mesma maneira, escritas da mesma maneira, mas com um significado diferente, que são os homophones. Inclusive, nós já fizemos um vídeo falando sobre os homophones. Então, aqui eu fiz algumas palavras como exemplo para vocês, para mostrar que quando a palavra tem um acento circunflexo, ela tem um significado, e quando ela não tem um acento circunflexo, ela tem outro significado. Então, aqui eu coloquei une boîte. Lá você tem o acento circunflexo. Então, boîte aqui significa caixa. Pode significar boate, uma casa noturna. E na gíria também pode significar trabalho. Vocês podem encontrar algum diálogo quando a pessoa fala dans ma boîte, aí ele quer dizer no meu trabalho. E você tem o verbo boiter, que significa mancar, que é il boite. Então, ela é escrita da mesma maneira, mas com significados diferentes. Com acento, caixa, sem acento, o verbo. A mesma coisa, la côte. La côte. Aqui, côte é costa marítima, por exemplo, la côte anglaise, pode ser lado também. E aqui, la côte é cota, cotação. Aqui você tem a palavra dû, que é do verbo devoir, é o participo passado do verbo devoir, que seria só como participo passado, devido. E o dû, que pode ser um article contracté, o masculino do, ou o article partitif, que seria, por exemplo, quando você fala je bois du café, então eu bebo café. Esse du é um artigo partitivo. Aqui nós temos jeûne, jeûne. Quando ele tem um acento circunflexo, é jejum. E quando ele não tem acento circunflexo, ele é jovem, né? Então você tem le jeune homme, la jeune femme, então o moço, a moça. Mûr, mûr com acento circunflexo é maduro. E sem acento, parede, muro, então mur, mur. Depois você tem o verbo pêcher com acento circunflexo e o pêcher com acento agudo. Então, pêcher com acento circunflexo é pescar. E o pêcher com acento agudo é pecar. Então, atenção, hein? Pêcher, pêcher. Um acentinho muda todo o significado da palavra. Depois nós temos o sur, sur. Sur com acento circunflexo é seguro, certo. Quando a gente fala bien sûr, que seria o nosso claro, certamente, né? E o sur, que é sobre. A famosa frase inglesa, né? Le livre est sur la table. The books on the table. Então, esse sur. E aí, para terminar, nós temos o último aqui, tâche. Então, tâche com acento circunflexo significa tarefa, né? E trabalho, então, les tâches ménagères, então seriam os trabalhos domésticos, as tarefas domésticas. E la tâche, a mancha, ok? Então agora nós vamos ver um outro uso do acento circunflexo. Gente, o acento circunflexo também ele lembra a etimologia da palavra, ou seja, lá atrás, quando a palavra começou a ser usada, ela tinha um S. Com o tempo, ela perdeu o S, no lugar do S, ela ganhou um acento circunflexo. Então, aqui nós temos um exemplo. Un hôtel, que é um hotel. Un hôte, que é hóspede. Então, na família da palavra, dessas palavras, vocês vão encontrar uma palavra que tem S, que manteve o S, como por exemplo, l'hospitalité. Então, outro exemplo, la fête, que é festa. Un festival. Então aqui manteve o S, aqui ele perdeu o S, ganhou um acento circunflexo. Algumas palavras em português nós temos o S, como por exemplo festa. A gente lembra, fête tem acento circunflexo, festa. Por exemplo aqui, le goût, que é gosto, também tem acento circunflexo. Vem do verbo goûter, que é experimentar. Então você tem da mesma família, déguster, dégustation. Esses dois mantiveram o S.
O gu e o gutê perderam o S e ganharam acento. Hôpital, que é uma palavra que também em português mantém o S, hospital. Château, que é castelo, para nós tem o S, para eles perdeu o S e manteve o acento circunflexo. E impôt, que é imposto, para nós também tem S, para eles perderam o S e manteve o acento circunflexo. Então, algumas palavras para vocês gravarem, vocês podem fazer essa relação entre o português e o francês, mas tem algumas que não tem muita relação entre nós. Gente, aqui mais um outro detalhe sobre l'accent circonflexe. A Academia Francesa, em 1990, propôs uma revisão da ortografia da língua francesa. Então, são várias regrinhas que eles reviram. Entre elas, foi tirado o acento circunflexo das vogais I e U. Então, as palavras que tinham acento circunflexo nas vogais I e U perderam o acento circunflexo. Com exceção dessas 4 palavras, du, mur, sur e gênero. E também das terminações verbais do passé simple, que é um passado no francês, que no nu e no vu mantém um acento circunflexo, mesmo que seja sobre as vogais U ou I. Então, essas são as novas regrinhas. Gente, então, os dicionários Robert ou Petit Robert, Larousse, Hachette, eles já estão lançando novas edições com a revisão da ortografia, da nova ortografia francesa. Então vocês vão ver lá palavras que não tem mais o acento circunflexo sobre o I e o U. Mesmo em dicionários online, eles já estão fazendo essa revisão. Então fiquem atentos, que às vezes falam, mas essa palavra não tinha acento, não está escrito errado. Não, é porque já está feita a renovação no site também, ok? Fiquem atentos a esse detalhe. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curte e compartilhe. Como eu sempre peço para você deixar algum comentário aqui pra gente, que eu respondo a todos vocês. E eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas agora no finalzinho de janeiro vai acontecer a nossa maratona de francês, onde eu vou dar dicas de como você pode fazer para estudar francês sozinho. Então você clica aqui em algum lugar dessa tela e você pode se inscrever na nossa maratona. Au revoir!